Oi, tudo bom? É um prazer contar com você em mais um Salto para o Futuro. O recente atentado na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, trouxe mais uma vez à tona o debate sobre a influência dos jogos de videogame sobre crianças e jovens. Cada vez mais realistas, muitos desses jogos apresentam armas reais ao público. Com o joystick na mão, quem joga tem a oportunidade de praticar a pontaria, experimentando armamentos que a indústria bélica sequer lançou. O Brasil é o terceiro maior público gamer no mundo, com mais de 60 milhões de jogadores. Em 2018, os jogos eletrônicos movimentaram US$ 1,5 bilhão por aqui. Números de uma indústria poderosa que se empenha em negar os impactos negativos dos jogos sobre crianças, adolescentes e jovens. Mas será que eles existem? Qual o papel de pais responsáveis e de educadores nesse contexto? É disso que vamos falar hoje aqui no Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, porque é bom saber. Para discutir os games e a violência, recebemos hoje a professora e pesquisadora Beatriz Blanco e o também professor e pesquisador Aristides Alonso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Salto para o Futuro de hoje. Vamos começar essa discussão falando do atentado de Suzano. Assim que a notícia circulou e assim que as informações sobre o perfil dos dois meninos responsáveis pelo ataque também circularam, houve logo uma associação direta entre o gosto deles pela prática de jogos, pelos jogos violentos, eles dois eram fãs desse gênero, e aquele episódio do massacre dentro da escola. Uma correlação, como eu disse, imediata. Há exagero ou precipitação nessa ligação tão direta, logo assim que o fato veio à tona, Beatriz, na sua opinião? Sim, e é previsível, né? Essas associações entre videogame e esse tipo de massacre, elas acontecem desde os anos 90. Então, infelizmente, quando ocorreu o fato, eu já esperava, e alguns outros colegas da área com quem eu conversei na época já esperavam que essa associação viria em algum momento e veio bem rápido, de fato, né? Como videogame é uma mídia que tem bastante consumo entre os jovens, da faixa etária dos meninos envolvidos, né, com o atentado, e ela ainda é cercada de muito mistério, né? Um mistério que ainda já é bem popular, mas muito preconceito, porque é uma mídia muito ligada a jovens, que ainda não está aí tão no mainstream, discutida nos grandes meios, acaba acontecendo essa associação também. Então é esperado, mas é bem precipitado, sim, não é uma relação de causa e efeito, eu acho que é uma discussão que a gente precisa avançar para ver outras coisas. Aristides, a mesma questão, você acha que há essa correlação direta tem sentido para essa sociedade? Os próprios pais, muitos pais às vezes ficam pensando, dou, não dou, deixo, não deixo, porque há essa violência, essa relação de violência, ela de fato é causa e efeito, como diz a Beatriz? O que parece que as pessoas ficam inteiramente perdidas com relação a essas novas tecnologias e começam a procurar desesperadamente alguma explicação para certos acontecimentos que são muito mais complexos do que somente aquilo, né? As tecnologias, de modo geral, passam por sucessivas demonizações, digamos assim. O livro já foi perseguido. O cinema, a televisão, o rádio, né? E agora há um foco sobre os smartphones, né? E sobre os games em particular, né? Por quê? Porque são tecnologias novas que estão entrando, a sociedade não tem preparo para aquilo, não tem uma cultura daquilo ainda estabelecida e não tem principalmente entendimento do alcance daquilo, né? A gente sabe que as tecnologias produzem poderes novos, produzem novas formas de mediação, novas formas de conhecimento, quer queiram, quer não. Quando se criou o automóvel, não se sabia até onde o automóvel ia, né? Quando se inventou a arma de fogo, não se fazia extensão de todo o processo que ela poderia produzir. Vocês veem que nem a ficção científica previu o smartphone, né? Um tremendo computador no bolso de cada um. Ela até falou de inteligência artificial, de certa forma, sim, né? Até porque isso estava no ar, né? Isso já tinha sido criado e proposto com um certo alarde. Alan Turing propôs isso, acho que foi em 50 ou 52, por ali. Ele é o criador da ideia de
inteligência artificial. Então né? seria esse frescor dessa tecnologia, no caso desse recurso, desses games, que provocam aí esse estranhamento, esse ruído na nossa forma enquanto sociedade de olhar para isso diante de um episódio tão violento, com impacto horroroso que teve sobre toda a comunidade escolar, Sim, sem né? dúvida. Como esse que a gente experienciou O recentemente. impacto dos games ainda a gente vai sentir na sociedade, ele está começando. Né? Há uma gamificação dos processos, né? E mesmo profissionais. Estamos comentando, né, Beatriz, antes da entrevista, antes da conversa, sobre, por exemplo, o modo como os centros cirúrgicos começam a usar o mesmo modelo dos games. A construção de prédios, a construção de estradas, a planificação de cidades, o envio de foguetes para fora da Terra. Quer dizer, tudo isso funciona como se fosse um jogo mediante o processo de simulação. Quer dizer, o que está basicamente do game é a capacidade de simulação de uma forma que nós não tínhamos, né? Então a fantasia está migrando para lá e está possibilitando uma maneira nova de comunicação. Eu acho que isso ainda vai ter um efeito muito intenso sobre a sociedade. É evidente que poderá ser aproveitado de N maneiras. A gente sabe que as escolas estão partindo para o uso de games como forma de aprendizado, né? Sim. Agora, Beatriz, muitos pais e mães que assistem a gente, educadores, também têm, por outro lado, se olham para a gamificação também como um fator positivo para a educação, mas tem um outro lado dessa história, que é crianças e adolescentes que já teriam, supostamente, ali, que a gente está trabalhando no campo da suposição, como no caso dos meninos lá de Suzano, né, dos adolescentes que atacaram. Alguma predisposição ou à violência, ou ao não entendimento da sociedade, uma falta de socialização, enfim, ele já tem ali alguns indícios de um desacordo com o mundo, se é que a gente pode, o mundo social, se é que a gente pode falar assim. Possivelmente esses jogos teriam ali uma capacidade de potencializar essas predisposições, ou falta ali, de fato, uma mediação família, enfim, né, uma relação de mediação entre esses adolescentes que seriam mais reclusos e a sociedade como um todo? Olha, eu acho que é um pouco das duas coisas, né? O videogame, ele tem um papel na socialização de jovens que a gente não pode ignorar nem diminuir. Eles passam bastante tempo jogando, existem comunidades constituídas em torno do videogame, né? De influenciadores que fazem gameplay, o pessoal assiste, comenta, vai constituindo grupos ali. Os jogos online também. Os jogos online, mesmo não online, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho 31 anos hoje, eu cresci jogando. Todo mundo na minha família joga. E eu cresci indo em eventos de videogame, chamando amigos para jogar. Então, o videogame foi muito importante no meu contexto de socialização e na maneira como eu construí minhas relações sociais. Só que, muitas vezes, esses jovens estão em ambientes escolares que são hostis. Acontece deles sofrerem bullying ou de terem problemas de estrutura familiar, deles não terem muitas ferramentas emocionais para lidarem com essas questões. E o consumo de videogames em comunidades que são muito competitivas, né? Existem algumas comunidades de videogames na internet, não são todas, mas algumas que são extremamente competitivas e que tem um aspecto que a gente chama muito de tóxico, né? Muito tóxico nessa ideia de que esse aspecto da cultura gamer é uma coisa meio entre insiders e outsiders. Quem está dentro é como eu, tá por dentro, tá ali, e quem está fora seria menor. E algumas comunidades de videogame reforçam essa ideia de que eles são completamente outsiders, que pode reforçar alguma ideia de isolamento desses jovens que sofrem bullying ou que tem algum problema de socialização na escola, e reforça essa competitividade extrema. E a ideia do perdedor também. Se você é um perdedor, você não é igual a gente, você está fora. Eu né? gosto muito de um pesquisador que chama Derek Burrell, que ele fala que o videogame ele vira um espaço de masculinidade idílica, onde eles vivenciam algumas fantasias de poder e de competição, sem o lado pesado, vamos assim dizer, da masculinidade, que é a obrigação de ser provedor ou de ter uma série de responsabilidades. Então, eles ficam ali num estado de afirmação constante daquilo pela violência, pela competição, que ele chama de boyhood, né? Até um termo difícil de traduzir. Eu acho que, às vezes, a gente tem que começar a repensar esse aspecto comunitário do videogame, não tanto o conteúdo em si, porque eu, por exemplo, sou bastante contra você higienizar a mídia, né, da criança e do adolescente da violência. A violência é um fato social. Ela está aí. Nós precisamos aprender a elaborá-la.
O problema é quando você tem como única ferramenta para elaborar suas experiências com violência esse tipo de jogo, que não é um mal por si só e ele não tem uma relação de causa e efeito com crimes por si só. Eu cresci jogando Doom, por exemplo. Eu gosto muito. O que é isso? Doom é um Doom jogo é em um primeira jogo de pessoa, né? tiro e era extremamente violento. Ele saiu em 93, ele revolucionou por uma série de coisas, pela visão 3D, mas ele é extremamente violento. É um E eu jogo... acho que era, inclusive, o jogo daqueles atiradores da... Sim, de Columbine. Columbine. Sim. Ele entrou muito na conversa a partir daquele acontecimento. Né? E pra mim, a relação que eu tinha com aquilo era lúdica, né? De, tô destruindo os monstros aqui. Tem uma questão da diversão ali, de você estar entretido, fazendo... Mas eu não estava inserida nesses contextos. Então, eu acho que a gente tem que começar agora a sair dessa pergunta que eu acho muito superficial, que é, videogame causa violência? Nenhuma pesquisa séria vai ter uma relação de causa e efeito. Essas pesquisas hoje em dia, né, o pessoal já tentou fazer, mas não tem. A gente não tem um levantamento neurológico disso. Mas por outro lado, ainda, desculpa, eu sei que o Murilo quer perguntar, mas eu queria ir numa questão que ainda é da psicanálise, queria passar para o Aristides. Que há psicanalistas que dizem o seguinte, que, ok, não é essa geração, não é causa violência, né, não é causa e efeito, mas haveria aí uma dessensibilização. Você perderia a sensibilidade nessas pessoas que já teriam uma predisposição à violência, eles perderiam ainda mais essa sensibilidade e avançariam sinais que é aferir o outro, violentar o espaço do outro. De fato, há essa relação em pessoas que são mais predispostas a essa violência, esse jogo talvez causar isso ou não? Eu acho que tem um problema anterior que não é considerado e parece o problema-chave, né? A Beatriz mencionou um pouco isso e eu queria retomar, que a agressividade, em particular, ela é um elemento básico do ser humano. Né? Então, não adianta fingir que nós vivemos numa sociedade idílica ou que há uma fase mais idílica da humanidade. Quer dizer, ele é um componente que frequentemente é negado. É negado na família, é negado na escola. Né? Então, quando acontecem certos fatos mais brutais, né, que são expressões disso, é que frequentemente aquilo já estava se revelando de N maneiras e essas pessoas não tiveram a menor chance nem de escuta, nem de mínimo de atenção, nem de mediação daquilo, e aquilo acaba comparecendo de uma forma extremamente violenta e traumática. Né? Então, me parece que esse modelo cultural que nós temos, né, que vem de longa data, né, de supor que a humanidade é boa, né, que a humanidade é generosa, sol, coisa assim. Claro que há generosidade, bondade, etc., mas ela também tem um grau de violência extrema, uma violência social, uma violência do Estado, uma violência das instituições, violência econômica, que está o tempo todo permeando as transas, né? E isso, ao não ser considerado, ao não ser tratado, ela, quando tem uma expressão mais evidente, fica parecendo como alguma coisa excepcional. E quer se resolver rapidamente, dando uma causa para aquilo. Isso foi causado por aquilo. E essa relação não é direta, né? Por isso que eu falava no começo sobre a demonização de certas tecnologias, porque quer se dar uma atribuição àquilo quando a negação do processo é anterior. Eu comentava antes contigo também, né, sobre uma sala de aula, né? Eu trabalhei décadas em sala de aula, continuo trabalhando. É um lugar de uma extrema violência. Né? Ali acontece de tudo, né? Desde violência silenciosa, violência de bullying, de discriminação, das mais variadas formas de conflitos que não são mediados, né? Agora começou a se dar uma maior atenção, ou se dá um nome especial para isso, chamam de bullying, como se fosse uma coisa nova, agora mais velha da história da humanidade. Há sempre a opressão de um grupo sobre o outro. Então não se cria, né, expediente para lidar com aquilo. Até porque deixa primeiro acontecer para depois tentar ver. Nós não temos relação preventiva dentro disso. Nós não temos relação civilizatória, porque a civilização é inventada para isso, para tentar conter essas relações.
quando ela é entregue brutalmente ao processo, a gente acaba vivendo aquilo de uma forma bárbara. O que acontece com as tecnologias? Sim. Cai um petardo poderosíssimo, como, né, um smartphone na mão de um adolescente, e ele começa a fazer os usos que aquilo lhe permite, né? Pesquisadores da área da cibercultura, eles encaram os games como artefatos culturais que são capazes de produzir cultura. Sim. Essa cultura poderia se expressar tanto pela adoção da mesma vestimenta dos personagens dos jogos, pelo padrão de comportamento, enfim, mas também, em último caso, pela repetição do comportamento violento, como a gente viu nesse episódio recente em Suzano. Como é que a gente pode estar atento a isso para evitar que essa cultura proveniente desses artefatos culturais acabe formando mais gente que esteja disposta a repetir os padrões de comportamento violentos que vê na tela do videogame? Olha, eu sou uma pessoa do estudo de mídia, então eu acho que a gente primeiro tem que encarar videogame como mídia. Não é uma coisa à parte do cinema, da televisão, do teatro, das HQs, ele está inserido num sistema midiático ali, inclusive reproduzindo a violência que está presente em outros produtos desse sistema. Dito isso, eu acho que a gente precisa ter uma educação para as mídias mais presente nas escolas, inclusive do videogame. Eu tive uma experiência muito positiva com videogame, que, como eu comentei, eu cresci numa casa que todo mundo joga. Meu pai jogava, minha mãe joga bastante, meus irmãos jogam. Desde criança, eles colocavam a gente na frente do computador ou do videogame, com jogos que eram ali mais adequados para a nossa idade, jogavam e explicavam os jogos pra gente, conversavam junto. Jogar, para mim, nunca foi uma atividade que eu fazia trancada no meu quarto. Eu fazia na sala, geralmente com os meus pais assistindo. Quando eram jogos violentos, eles chegavam, olhavam, eu e meus irmãos. O que é isso que vocês estão jogando? Por que vocês jogam isso? E eles conversavam. Eu acho que isso precisava ocorrer nas escolas. A gente precisava trazer o videogame para a sala de aula, como a gente traz outros produtos culturais, e discutir o videogame. E criar vivências com o videogame entre esses jovens que não sejam só o escapismo para a agressividade ou para um direcionamento de certas situações que ele sofreu, de hostilidade, né, de coisas com que ele não consegue lidar, e aí ele tem um videogame violento como única ferramenta emocional para lidar com isso. E aí, para mim, é um problema, né, porque vai ter toda essa questão de comportamentos de alguns aspectos da comunidade que eu coloquei. Então, eu vejo iniciativas muito positivas já acontecendo de trazer o videogame para a sala de aula. Mesmo jogos violentos, né? Essa violência, eu acho que ela tem que ser debatida, inclusive, né? O problema, como a gente mencionou, é que a escola é um ambiente muito agressivo, muito cheio de agressividade, e a gente tem poucos espaços para discutir essa agressividade do ambiente escolar. Me parece, desculpa te interromper, né, Bárbara? Me parece que tem um receio, tentando me aproximar aqui do que pensam os educadores que a gente já entrevistou tanto, de potencializar essa violência Sim. que já está ali no espaço escolar, né? Quer dizer, os professores devem se perguntar muito, caramba, será que eu levo esse jogo de luta, que o cara dá um soco e sai sangue na tela? Será que eu trago isso para dentro da escola? Isso não vai ter uma repercussão ainda mais negativa num contexto que às vezes já é complicado? Sim, eu acho que você pode ter uma certa cautela, né, de escolher alguns jogos que talvez não peguem tão pesado. Mas, por exemplo, eu li artigos de educadores usando Assassin's Creed para ensinar história na escola. Sim. É um jogo que tem algum conteúdo de violência, mas eles conseguiam contextualizar, e a história é violenta, né? Então, eles conseguiam contextualizar, falar sobre o que acontecia na época, promover discussões a respeito disso. E eu acho que é legal porque também o jovem ele sente que ele vai ter mais abertura para conversar com os educadores sobre esses produtos culturais e sobre outras questões. Pois é, você tocou num assunto que os jogos, eles como mídia, eles são sim representativos do que aquilo que a sociedade, né, tem aí nos seus diferentes contextos. Sim. Beleza. E aí também, como o Murilo disse, a gente tenta aqui aproximar do que o imaginário do professor que nos assiste, que é um professor, né, que de modo geral está aí assoberbado com essas questões da sala de aula, vocês conhecem bem esse universo, e que essa seria mais uma questão para ser debatida na escola. E dentro disso ainda, alguns jogos, por exemplo, avançam em questões que são éticas. Essa é uma preocupação que eu acho que eu vejo muitos professores. Como é que eu vou discutir com esse aluno, com esse estudante, questões éticas em jogos, por exemplo, que incentivam, se você atropelar 5 idosos no meio do caminho, você ganhou 10 pontos. Eu não sei se tem jogos assim, mas imagino que existam, né? Teve um que foi um escândalo na época, mas tem o de roubar carro. Eu não sou uma pessoa da cultura gamer, eu imagino, eu não jogo muita coisa. Eu parei lá no Pac-Man. Eu sou do tempo do Pac-Man. E
eu fico imaginando essa discussão, entendeu, Aristides? Do professor que está na sala de aula, mas ele vem com uma ideia, esse aluno vem com uma ideia de sociedade, a partir dele jogar muito, de que ele pode, sim, avançar sinais em questões éticas. Como é que eu desconstruo eu, professora, aqui na escola? Essa é uma questão, né? Para valer. Até porque eu fico imaginando essa situação. O professor está ali sequestrado numa situação complexa, né? De uma escola, uma profissão, inclusive, desvalorizada, né? Mal remunerada, ultimamente até perseguida, né? Então fica complicado, porque certas ações, inclusive, não podem nem ser mais tocadas em sala de aula, porque eles são explosivos. Daí... Muitos pais também não querem, por exemplo, que essa discussão aconteça. Eu não falo só do ponto de vista do professor, eu falo, e como o Murilo disse, das famílias. Tem família que fala assim, é melhor você não trazer isso para cá, não, que você está incentivando, você está jogando mais fogo nessa fogueira aí, né? Então fica essa história de supor que, ao manter a ignorância, você está contribuindo para que aquilo permaneça calmo ou oculto. É justamente ao contrário. Aquilo tem que ser trazido, debatido, discutido, conversado, até para se tentar alguma educação, né? Eu acho que é um trabalho a ser feito, inclusive, com os pais. Os pais, né? Mas a questão toda é a dificuldade de você poder mexer com essas questões. Por isso que eu parti hoje na minha fala da ideia de o que se nega, a agressão, a agressividade, a violência, ela está distribuída por todo o tecido social. É só a gente andar de carro na rua. É só andar de carro. E não mais a mais, a própria natureza é violenta. A gente leva aí tsunami, né? Terremotos e incêndios e essas coisas todas, né? Que a gente fica como querendo exorcizar da nossa mente o fato de que a violência está aí, ela tem que ser considerada. E ao que se considerar, a gente pelo menos parte de algum dado de realidade. Há violência, né? Hoje eu acordo um tiroteio no Dona Marta. Não é um tiroteio pequeno, parecia um campo de guerra, né? Inclusive, você não faz nem ideia muito direito do que está acontecendo, de onde está vindo, você fica mais escondido, tentando algum tipo de proteção ali dentro. Acabei de descobrir que a gente é vizinho, porque eu também acordei ouvindo mesmo. Pois é. Agora, eu queria trazer aqui um outro elemento, porque ouvindo o que vocês falam, me dá a sensação de que a sociedade muitas vezes tenta escamotear o problema, porque talvez olhar para ele seja insuportável para ela mesma. Principalmente na escola. Porque quando você diz assim, os meninos ficam sozinhos jogando videogame horas, e a gente tem um relato que os dois jovens envolvidos nesse atentado tinham esse perfil, as pessoas botam o foco no videogame e não põem o foco no fato dos meninos estarem sozinhos esse tempo todo. E aí é uma questão que a gente precisa encarar, porque é todo um modelo de sociedade em que muitas vezes as famílias precisam estar fora o tempo inteiro para dar conta da própria sobrevivência, e esses meninos estão abandonados à própria sorte muitas vezes. Houve até o relato de uma vizinha que disse assim, o menino era bom, ele só não tinha ninguém ali por ele o tempo inteiro. E eu acho que talvez isso também nos ajude a explicar por que há tanta pressa em dizer assim, é o videogame, não presta isso não, né? E a gente não tá atacando a origem do problema, né, Beta? Sim, eu acho que é uma questão muito dos contextos, exatamente. Eu defendo muito essa ideia dos contextos que a gente constrói. Questão disso de estar sozinho é uma coisa que eu vejo muito. Muitas vezes os pais me procuram e falam assim, meu filho está jogando, eu estou preocupado. Eu falei, o que seu filho joga? Não sei. Eu falei, ok, então a gente já tem um problema. Seu filho pode estar jogando, sei lá, Minecraft, que é um jogo super infantil, extremamente inócuo, né? Que ele vai lá construir os blocos e tudo bem. Ou ele pode estar jogando um jogo muito violento. É preciso também que você tenha um pouquinho de conhecimento do tipo de produto cultural que seu filho está consumindo. Eu sei que é difícil, muitas vezes, de você conseguir acompanhar. Principalmente para professores que estão super sobrecarregados. Um exercício muito positivo que eu faço muitas vezes eu dou textos de alguns filósofos para eles lerem, como parte da disciplina, e eu peço para eles relacionarem a um produto cultural que eles gostem. Eu deixo aberto, pode ser clipe musical, pode ser videogame, pode ser desenho animado, o que eles quiserem. Muitos levam videogames. E aí eles apresentam um seminário sobre o videogame que eles gostam para a turma. E aí a gente vai colocando. E muitos trazem para debater questões de violência, né? Esse jogo, ele mostra isso. E fica super legal, porque você consegue gerar uma conversa, né? Eu acho que o grande problema é a falta de mediação, de fato. E aí também passa por essa coisa de tentar entender que papel que o videogame tem na vida daquele jovem, né? Ele pode ser um escape lúdico,
dar tiro nas coisas para ele pode ser uma coisa que ele nem vai pensar pro lado da violência, só uma mecânica de ali destruir as coisas na tela e fazer ponto. Ou ele pode estar canalizando a agressividade ali. Mas eu acho que a grande questão realmente é uma questão do contexto, né? O videogame ele não pode ser interpretado fora do contexto. A gente fica muito tempo pensando numa ponta, que é o conteúdo do jogo, e pouco na outra, que é a recepção. Eu só falo porque a gente pense mais na recepção e nos contextos de recepção que esse videogame tem. Por outro lado, querendo ser o advogado do diabo aqui, eu sei que você perguntar agora. É porque também me parece que a gente precisa discutir um pouquinho o conteúdo. Sim, claro. Recentemente surgiu a notícia de um jogo que está focado em estupro, inclusive. Sim, não é a primeira vez. Pois é. Então, assim, parece que também há alguma série de limites que estão sendo testados aí nessa produção por parte da indústria, que, como a gente disse na abertura, é uma indústria poderosa, tem muito dinheiro envolvido nessa discussão. A gente tem um problema aí que é um problema da economia de atenção. Jogos como esse, que são sobre estupro, sobre temas extremamente chocantes, teve uns anos atrás que era sobre um serial killer também, geralmente eles são jogos muito ruins como produto. Quando você olha para eles como game design, eles são, assim, mal feitinhos, né? Você vê que não tem um trabalho, um cuidado ali. Eles são produtos que não são feitos para terem um sucesso de mercado. Eles são, obviamente, feitos para gerar buzz e indignação. Porque na economia de atenção que a gente vive, quanto mais indignação ele gera, aquilo meio que funciona como uma performance. Mais interesse ele gera e muita gente vai consumir esse produto, que na verdade é um produto muito pobre dentro, né, do que ele se propõe. Sob vários aspectos é bem pobre. Muito pobre. Não, temática absolutamente horrível, né? E é terrível porque eu acho que a gente alimenta um pouco isso com essa questão de sensacionalizar em cima desses jogos. Eles têm que ser criticados, sim, é um horror, isso não poderia estar. Mas aí eu acho que tem uma lentidão das plataformas também. Se o jogo foi para Steam tinha que ter barrado ele logo que ele tentou ser submetido. Não era para ele ter ficado tanto tempo lá para gerar esse debate também. Então a gente tem uma questão da espetacularização dessa violência que não é separável do conteúdo dos jogos em si. Eles têm esse conteúdo chocante, violento, porque isso também vai gerar um buzz e vai gerar essa coisa do jovem. Vai gerar mídia, né? Vai gerar mídia, o jovem quer ser contestador, ele vai consumir o que é proibido. Pois é, então pelo que você está falando, os jogos também não podem tudo. Não. A gente está aqui discutindo, olha, ele não tem uma relação de causa e violência, né, de causa e efeito, mas eles também não podem tudo. É por aí, Aristide? Eu acho que sim, né? Tem que haver algum tipo de limitação que se vai se estabelecer. Mas me parece que, novamente, o problema que fica escamoteado é por que esses jogos despertam tanto interesse? Porque aquilo já está lá na cabeça das pessoas, né? Eu me lembro quando eu era criança, não havia esses games, né? Mas a gente brincava. Eu brincava de mocinho e bandido, a gente matava o outro. A gente matava, apontava, criava armas de madeira, arco e flecha, era o que se tinham. Quer dizer, esse jogo de representar a violência, e algumas vezes até mesmo a gente chegava às vias de fato nas brincadeiras, né? Isso não é nenhuma novidade na nossa história. Ok, mas né? porque a gente está falando aí de tempos históricos, a gente já teve guerra, a gente tem perseguições, sim. Agora, estupro é algo que vai um pouco além desse... Tem que é evidente que vai ter que se colocar certos limites em relação à produção. E para quem está sendo produzido isso? Qual é o interesse desse tipo de produto, digamos assim? Como tem na sociedade sempre um determinado ponto, aqui não pode, aqui não pode. Vamos segurando por aqui, ou faz isso de uma outra maneira. Ou faz isso para um determinado tipo de consumidor, como, por exemplo, você faz com pornografia, estabelece uma faixa etária, alguma coisa assim. Os temas começam a ser problemáticos, né? Mas a minha questão é, se há interesse, é que aquilo está ali fomentado. Se só se censura, só se recalca, só se reprime aquilo vai explodir de alguma maneira em outro lugar. Porque aqui interessa criar um jogo em que incentiva a cultura do estupro, e essa cultura do estupro, de um modo geral, é para o feminino, ou seja, tem aí uma perversão, se a gente for para o campo da psicanálise, tem uma perversão que aí. Quer ser visível, né? Ela quer essa espetacularização da mídia, inclusive. Como eu falei, esses jogos eles são feitos unicamente para gerar esse tipo de polêmica, né? E para chamar atenção para esse tipo de prática. Então, é uma coisa muito complexa também, né? De pensar em como que a gente está tratando, mediatizando muitas vezes esses jogos e gerando interesse em cima deles, né?
No bloco anterior, o professor Aristides falava da necessidade aí, eu não diria controle, mas de uma certa observação, né, do que a indústria vem fazendo. O Brasil já tem, né, uma lei que determina que as embalagens dos jogos tragam informações sobre classificação indicativa. Isso já é suficiente, Beatriz? Ou você acha que precisaria de alguma outra ação paralela a essa questão do rótulo aí? Não é suficiente. Quando essa classificação indicativa ela foi criada inclusive como resposta ao movimento que rolou em 93 nos Estados Unidos, em relação a alguns jogos que eram bastante violentos, né? Teve um movimento, teve muito de pânico moral, de preocupação legítima, foi um momento que as coisas ficaram muito misturadas ali, mas a classificação foi uma saída que os estúdios viram para continuar podendo fazer jogos violentos, só que com a classificação eles se sentiam mais livres para isso, né? Então, assim, foi meio que... Foi a solução que se apresentava no momento para a indústria, né? Mas ele também foi um debate que foi feito pela metade, porque eles acharam que só colocar a classificação indicativa resolveria e não debateram os limites dos jogos, do conteúdo que estava sendo representado em si. Você está muito por dentro das questões de produção desses games, né? Sim. A discussão ética é alguma coisa presente? Porque a gente está falando de limites éticos. Ok, tivemos contextos históricos ao longo de toda a humanidade, de avanços, né, em questões éticas e de direitos humanos, mas quando você traz da realidade, né, daqui para dentro de um artefato cultural, isso deveria aí ter um meio termo nessa discussão. Premiando quem né? transgride, né, Pois Sim. Quando dá prêmio para quem transgride é algo que no nosso entender, no nosso entendimento de quem pensa a educação, é algo meio complexo, É bem né? complexo. Estamos começando um movimento para discussão ética no videogame, sim. Está muito no começo, ele tem vindo da academia para o mercado, não o contrário. Então, você tem um grupo de pesquisadores já propondo forte uma nova ética para o game design, questionando por que a maior parte das mecânicas de videogame se baseiam em eliminar inimigos e procurando mecânicas alternativas, né? Eu pesquiso muitos jogos que falam sobre questões afetivas, empáticas, sobre sociabilização, é uma coisa que me interessa bastante. E tenho visto muitos trabalhos já nesse sentido e a indústria está começando a se mobilizar até por uma crise interna dela, né? Alguns modelos de jogos estão, inclusive, ficando repetitivos para o mercado e repelindo o próprio público. E se eles querem agora alcançar um público maior, eles precisam também repensar esse tipo de coisa. Então, existe. Está muito no começo. E eu acho que faz parte agora de quem se interessa por isso, né? Uma das coisas que a gente deve fazer é começar a cobrar a indústria nesse sentido e começar a valorizar, inclusive, jogos que estão tentando quebrar um pouco com essa lógica, né? Eu brinquei aquela hora falando do Pac-Man e jogava muito aquele carro também, que era um carro tipo um carro de corrida, né? Enduro? Eu acho que é bem antigo. Você deve ser o Enduro de Atari. De que momento a gente passou disso, que era tão bobinho, se é que a gente pode falar assim, né? Tão pueril, de um bichinho comendo outro bichinho, para essa ideia de que a gente tem que sair atirando nos jogos e tem que ser só isso. Isso Mas aconteceu. mesmo quando atirava, antigamente era luz. Tem o River Raid, a gente tá falando dos clássicos. Você explodia um barco, você explodia um outro aviãozinho, mas Eu tenho os Space Invaders tatuado aqui. Pois é. Todo mundo Ela aqui tá gosta meio mesmo. vintage. Todo mundo... Eu gosto muito. Que momento a gente saiu do bobinho comendo, né? Um bichinho bobinho comendo outro, para essa ideia de que tem que sair explodindo, matando todo mundo. Foi uma grande crise do mercado de videogames no começo dos anos 90, que eles sentiram uma necessidade de reposicionar o produto. O videogame era pensado como um produto de entretenimento para toda a família. Se você pega as propagandas da Atari, no começo, tinha a mãe jogando com a filha, tinha a criancinha jogando, menininha, menininho. Nos anos 90, eles acharam que uma estratégia de mercado interessante ia ser reposicionar o videogame para jovens homens. Crianças. E aí eles acharam, foram numa visão bem estereotipada de que, então, o legal é a gente colocar explosão, destruição, os jogos ficaram muito sexualizados, isso afastou uma parcela grande de consumidoras do mercado e, com o tempo, foi se percebendo que, na verdade, isso não é legal e agora, com o movimento do videogame independente e a absorção do videogame independente pelas grandes estúdios, está tentando retomar isso. Então, assim, tem videogame muito legal sendo produzido fora dessas questões de violência exacerbada ou de só com um apelo bélico, né, militarista. A gente tem jogos bem legais, inclusive fazendo bastante sucesso. Minecraft é um exemplo, é um jogo de enorme sucesso, é um jogo de montar, é super lúdico. Quero passar a bola para o Aristides, também falando dessa questão do realismo. A Bárbara citou os jogos que eram bem lúdicos e divertidos. A gente hoje, a molecada talvez diga que sejam bobinhos, mas eles eram muito legais, na verdade.
E hoje a gente vê um excesso de realismo nesses jogos que utilizam a violência, que cabe dizer também que os jogos mais vendidos são jogos que têm violência, né? Que assusta. A gente já começa a notar, inclusive, alguns fabricantes alterando graficamente esses games para poder dissociar da realidade, mudando, por exemplo, a cor do sangue do personagem que é mutilado ali naquele contexto de guerra. Eu sei que, como você disse, você analisa bem o contexto, a relação em que está presente esse game na vida dessa criança ou desse adolescente. Mas a gente pode também pensar um pouquinho sobre o impacto dessa exposição tão abrangente, né, tão imersiva à violência sobre a subjetividade desses adolescentes, desses jovens, Aristides? Sim, mas o fato é que, primeiro, a gente não tem controle direto sobre isso, né? Isso também não aparece só nos games, aconteceu no cinema. O cinema foi perdendo uma certa, até, digamos, inocência que tinha e foi partindo para um hiperrealismo, praticamente. Então, ali a gente vê aumento também de todo tipo de tema considerado problemático, né? Mas acho que o cinema é cada vez mais um cinema violento, explosivo, onde todas essas coisas que nós estamos comentando sobre os games, elas aparecem nos filmes aparentemente mais juvenis, né? Então, tem uma mudança. Eu me lembro o Steve Johnson, quando ele comenta num livrinho dele chamado O que é ruim é bom para você, né? Onde ele faz uma desconstrução do que se comentava sobre games, a internet, televisão e sobre, não sei, mais um outro aspecto, eram 4 ou 5 aspectos que ele comentava para mostrar a mudança o surgimento dessas mídias e a mudança disso dentro da sociedade, né? E ele estava mostrando principalmente que os jogos, eles têm essa capacidade decisória que todos os jogos estão apresentando, a participativa que as pessoas têm dentro dos games, né? De que maneira que isso estava tornando também, progressiva e lentamente, as pessoas mais inteligentes, né? E, portanto, mudam-se as subjetividades. O que assustava não assusta mais. O que impactava não produz mais o mesmo impacto, né? O que era motivo de horror não horroriza. Como, por exemplo, filmes de terror dos anos 40, 50, hoje é visto comédia. quase como comédia, né? Então, tem uma mudança do modo de perceber, do modo de se relacionar com isso, que atinge a sociedade como um todo, né? Mas aí, agora, isso que você está dizendo, desculpa eu te interromper, aí podemos partir também desse pressuposto e pensar que, ao sermos expostos a essa forma, a única forma, ou uma das mais fortes formas que a indústria está colocando nesse jogo, que é a violência, ultrapassar limites, avançar barreiras, avançar questões éticas, a gente também não se acostumaria, não banalizaria esse mal? Acontece a banalização, inclusive, da atrocidade, né? Mas isso, o que mais, acho que até mais do que os games, quem faz isso é a mídia. É o jornalismo, né? A gente vê isso na televisão. O noticiário de televisão é uma barbaridade permanente. Olha, meu nome de novo aí, gente. Está ficando ruim para mim. Quando eu te pergunto isso, eu fico impressionado com o que se produz e o que se apresenta como jornalismo, né? Inclusive, a gente teve demonstração disso exatamente nesse episódio de Suzano. Muitos, a gente pode ser sutil dizer, muitos deslizes da mídia comercial, sobretudo na cobertura, para não dizer outra coisa. E essa espetacularização, no caso desses massacres escolares, por exemplo, ela é mais danosa do que os videogames. Porque ela gera heróis, né? Se você procurar na internet, não precisa nem ir para a Deep Web. Procurar em algumas comunidades, você vai ver que os meninos de Columbine, eles são considerados heróis. Pois é. Você pensa num jovem que está sofrendo bullying e que, como eu falei, não tem nenhuma ferramenta emocional para lidar com aquilo, ele não tem vazão para colocar a violência dele para ser ouvido. E ele vai começar a alimentar essas fantasias de violência. O videogame é um componente ali, mas muitas vezes a espetacularização desses massacres e pode levar a uma glorificação desses assassinos e ele se identificar com aquilo. Né? O fato é que a gente perdeu complexo. Socialmente os elementos que funcionavam como contenção dentro da sociedade, né? Eles não existem mais, eles vazaram todos. Então, a gente está tentando segurar as coisas pelas pontas que a gente tem. Entretanto,
a disseminação disso é genérica. Você vê isso dos comportamentos os mais variados. A gente vê dentro alguma vez, da própria expressão da música mais corriqueira, também a banalização de todos esses processos, né? Queria deixar claro que eu não sou contra os jogos, tá? Essas são perguntas que muitas vezes eu acho que passa pela cabeça de todo mundo. E queria ouvir de vocês, a gente já está quase, né, encerrando, os pontos positivos, porque a gente parece que ficou aqui nas questões mais, né, o que eu diria ali, mais ali pontuais em relação aos jogos que podem parecer negativos. Eu queria, você está à frente de um instituto que discute, que pensa o impacto da tecnologia nas nossas mentes, na mente humana. Qual seria o impacto, então, do ponto de vista positivo, de alguns jogos para essa garotada? Eu acho da maior importância, né? Porque nós somos uma espécie tecnológica, né? Então, essa é uma nova mídia que está surgindo com já reconhecida qualidade em vários campos. Uma delas é a interatividade, né? Essa garotada joga junto e joga em várias partes do mundo, em várias línguas, né? Há uma permanente troca de informação entre eles. Se percebe, por exemplo, a diferença entre narrativas fechadas, como, por exemplo, um filme ou um livro, que você já tem uma narrativa com começo, meio e fim, onde a história é produzida pelos próprios actantes daquela narração, né? Então, força a tomada de decisões mais rápido, a fazer cortes e recortes de realidade em função daquela realidade que se apresenta, o que parece muito com o que você tem que fazer na sua vida, permanentemente. Então, os games, de fato, acabam trazendo esse realismo, digamos assim, de ação, que certamente com o tempo, né, essas outras narrativas mais fechadas começam a ficar menos interessantes, menos interativas, até um pouco mais sem graça, né, perante alguém que está mais habituado a uma interação permanente com isso. Beatriz, você também tem vários artigos que ressaltam aí o potencial agregador dos games, se disser assim. Eu li um rapidamente que falava até da utilização dos games na recuperação de pessoas com danos cerebrais, não é isso? Sim, sim. Pois é. O que você tem de novidade aí desse lado bom, né? Não que a gente tenha falado só do lado ruim, mas desses games que são positivos, que são, enfim, interessantes. Os games, eles têm um potencial agregador muito grande, né? Então, a gente tem comunidades em torno dos games que também são muito positivas. Eu gosto muito de pensar um videogame comunitário voltado para o multiplayer local. Então, eu medi algumas exposições que a gente coloca as pessoas para jogarem no mesmo espaço e conversar, interagir. Sim, o videogame para questões de coordenação motora, solução de problemas, pensamento abstrato, ele pode ser bastante importante. Eu agora estou pesquisando um pouco o desenvolvimento de jogos para pessoas idosas, que é uma lacuna aí do mercado, mas esse pessoal pode jogar também, né? Precisa jogar. E podem ter coisas muito interessantes, né, em relação a ganho de memória, tratamento de pessoas com demência. Então, os jogos têm esse lado também. E eu acho que o lado comunitário dos videogames é muito interessante. É muito forte. Essa questão do idoso é importante porque muitos médicos recomendam você fazer aquele caça-palavras, né? E o jogo pode ser uma outra ferramenta, outro recurso para a memória, né? Eu vi recentemente um projeto muito interessante de videogame para recuperar pessoas com danos na coordenação fina, né? Na coordenação motora fina. Então, no tablet, você ia traçando ali. E tem muita coisa para ser explorada no videogame. Existem modalidades de terapia que usam videogame, né? Tem a Wii-terapia. O pessoal faz com o Nintendo Wii, tem clínicas fisioterapêuticas que fazem isso até hoje. Que bacana. É bom saber que tem muito caminho também. E com certeza a gente vai voltar a falar desse assunto aqui. Foi um prazer, só queria dizer nesse finalzinho, não que minha mãe seja idosa, né, longe disso, mas assim, senão eu tenho problema em casa. Vai apoiar. Minha mãe é viciada em Candy Crush. Às vezes eu ligo pra ela e tô falando com ela e ouvindo barulhinho do negocinho lá do videogame. Mas enfim, prazer recebê-los, o papo foi muito bom. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado. E assim a gente encerra mais esse Salto para o Futuro. Muito obrigado a você que acompanhou mais esse programa e um muito obrigado especial aos nossos convidados de hoje, a pesquisadora e professora Beatriz Blanco e o professor e pesquisador Aristides Alonso. Você pode rever este programa quando e onde quiser. É só baixar o aplicativo da TV Escola para tablets e smartphones.
Está disponível para Android e iOS. Se você preferir, pode se juntar às mais de 100 mil pessoas que já se inscreveram no nosso canal no YouTube. Lá também dá para rever o Salto e acompanhar outros destaques da nossa programação. E pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Instagram da TV Escola, você pode enviar comentários, sugerir assuntos e convidados para os nossos próximos programas. Vale a pena seguir a TV Escola. E também vale a pena acompanhar a gente na semana que vem, aqui na TV Escola, porque é bom saber. Tchau! Tchau!